Se amanhã de manhã um leão e um tigre fossem colocados frente a frente, sem escapatória, quem sairia vivo? Pense nisso por um segundo. Todo mundo tem um palpite, mas quase ninguém conhece os dados reais, os testes históricos e os detalhes ocultos dessa rivalidade. E é exatamente isso que você vai descobrir agora. Não só quem provavelmente venceria, mas também por que essa batalha quase nunca deveria acontecer. Vamos direto ao ponto. O leão realmente é o rei dos animais? Ou esse título é só marketing cultural, enquanto o verdadeiro monstro silencioso atende pelo nome de tigre? Antes de escolher um lado, segura sua resposta aí, porque quando você souber o que cientistas, treinadores de circo antigos e registros históricos mostram, é bem possível que você mude completamente de opinião. Primeiro, vamos entender quem são esses dois gigantes, de forma simples e clara, porque muita comparação por aí é feita de jeito errado, misturando subespécies, exagerando peso e inventando números. De um lado está o leão, o símbolo clássico de poder. Macho com juba, postura imponente, vivendo em grupo nas savanas da África e em pequenas regiões da Ásia. Leão é sinônimo de coragem em filmes, brasões, bandeiras e histórias antigas. Mas será que essa fama acompanha o desempenho real numa luta mano a mano? Do outro lado, o tigre, o maior felino do mundo. Caçador solitário, silencioso, mestre do ataque surpresa nas florestas e selvas da Ásia. Não tem juba, não tem coroas em brasões medievais, mas tem algo que o leão não tem tanto assim: um foco absoluto em caçar sozinho, sem ajuda de ninguém. Se você ainda está comigo, agora vem a primeira parte surpreendente. Briga leão versus tigre não é só curiosidade de internet. Ela já foi explorada em arenas, coliseus, circos e zoológicos. E alguns desses registros guardam pistas muito claras de quem é, na prática, o favorito desse confronto mortal. Mas antes de chegar nos confrontos reais, a gente precisa fazer o básico bem feito: comparar número por número, músculo por músculo, e entender o ambiente de cada um. Porque a resposta não é tão simples quanto o maior ganha ou o mais forte vence. Vamos começar pelo corpo, peso, tamanho e força bruta. Quando alguém fala de leão, normalmente pensa no leão africano macho. Um leão macho adulto, em média, pesa entre 180 e 230 quilos, dependendo da região, alimentação e genética. As fêmeas são menores, geralmente entre 120 e 180 quilos. Em comprimento, do focinho até a base da cauda, um macho pode passar de 5 metros. Agora, olha o tigre, principalmente o tigre siberiano e o tigre de Bengala. São os pesos pesados da família. Um tigre macho de Bengala pode chegar a 220, 240 quilos, às vezes mais em cativeiro. O tigre siberiano pode ultrapassar 250 quilos, e em comprimento, muitas vezes é maior que o leão, alcançando mais de 3 metros com a cauda. Ou seja, na média das subespécies pesadas, o tigre tende a ser maior e mais pesado que o leão macho. Não é regra absoluta, mas estatisticamente, tigres dominam a categoria peso. Mas peso não é tudo. Distribuição muscular, formato do corpo e estilo de luta contam muito. O leão tem um peito largo, patas musculosas e um pescoço extremamente forte. Já o tigre tem corpo mais alongado, muita massa muscular nos ombros e nas patas dianteiras e uma traseira poderosa, ideal para saltos e agarrões. Agora vem um detalhe que quase ninguém comenta. O leão é adaptado tanto para caçar quanto para lutar com outros leões. Conflitos entre machos por território e fêmeas são comuns. Esses duelos podem ser brutais, durando minutos, com mordidas profundas e garras violentas. Ou seja, o leão tem uma vida social que inclui guerra civil felina o tempo inteiro. O tigre, por outro lado, é solitário. Ele não fica brigando em grupo. Mas isso não significa que ele é pacífico. Quando dois tigres se enfrentam por território ou fêmeas, o negócio é ser decisivo. A luta tende a ser mais direta, pegar de jeito e terminar rápido. Um erro pode significar a morte porque ele não tem uma alcateia para apoiá-lo depois. Se você está prestando atenção, já dá para sentir o contraste. O leão é um guerreiro social. O tigre é um assassino solitário. Mas qual desses estilos funciona melhor num show? Antes de responder, guarda essa pergunta. Porque tem outro fator pouco discutido: a tal da mordida, as garras e a resistência. Quando falamos de poder de mordida, ambos são assustadores. Estimativas de pressão de mordida do leão giram em torno de 650 a 900 psi. O tigre fica nesse mesmo patamar, podendo chegar um pouco acima em alguns estudos. Não é uma diferença absurda, como muita gente inventa.
O que muda muito é a forma de usar essa mordida. O tigre é mais conhecido por ir direto no pescoço, tentando sufocar ou quebrar a coluna da presa. Já o leão, especialmente em bando, pode morder em vários pontos, segurar, rasgar, enquanto outros membros do grupo ajudam. Agora, entra outro ponto: a juba. Muita gente acha que é só estética, mas a juba do leão macho pode oferecer uma certa proteção em ataques na região do pescoço. Não é uma armadura medieval, mas pode amortecer garras e mordidas, dificultando um pouco o golpe fatal direto na jugular. Já o tigre não tem essa proteção, mas em compensação, não carrega o peso extra da juba. Seu corpo é completamente focado em ser funcional para a caça, com menos distrações evolutivas ligadas à exibição. Então, de um lado, o leão tem uma certa proteção na cabeça e pescoço. Do outro, o tigre tem mais corpo, mais massa e geralmente um pouco mais de comprimento. E aí, surge a primeira grande pergunta que vamos responder mais tarde. Em um combate direto, essa juba realmente ajuda ou é apenas um detalhe menor? Se você ainda está comigo, segura essa dúvida, porque vamos agora para o território que realmente moldou quem esses animais são, o ambiente em que vivem. O leão é conhecido como o rei da selva, mas, ironicamente, ele quase não vive em selva. Ele é o monstro da savana, das áreas abertas da África, com gramíneas altas, algumas árvores, planícies e, no caso do leão asiático, florestas secas na Índia. A expressão rei da selva é muito mais simbólica do que geográfica. Já o tigre é o verdadeiro dono das selvas e florestas densas da Ásia. Ele vive em florestas tropicais, manguezais, áreas pantanosas e também em regiões frias com muita neve, no caso do tigre siberiano. Ele é o fantasma listrado que quase ninguém vê chegando. Essa diferença de ambiente configura uma diferença enorme de estratégia. Na savana, o leão muitas vezes é visto a quilômetros de distância. Seu corpo dourado, sua juba, seu andar, ele depende muito de trabalho em equipe, caça em grupo para derrubar presas grandes como búfalos, zebras e gnus. As leoas são as principais caçadoras, trabalhando em coordenação, cercando, emboscando, usando a vantagem numérica. O tigre, por outro lado, é um caçador solitário. Ele precisa calcular cada movimento para não errar. Uma caça mal-sucedida significa gastar energia que nem sempre será reposta fácil. Ele depende da surpresa, da camuflagem e de um ataque curto, explosivo e decisivo. Seu padrão listrado o torna praticamente invisível na vegetação densa. Perceba a diferença de pressão evolutiva. O leão vive em um sistema onde pode errar algumas vezes e compensar com a ajuda do grupo. O tigre, não. Se ele erra muitas vezes, ele morre. Isso significa que, na prática, o tigre é obrigado a ser extremamente preciso. E aqui entra um detalhe curioso que te puxa para o próximo ponto. Quando esses dois animais são tirados de seus ambientes naturais e colocados em cativeiro, em arenas ou circos, quem costuma se adaptar melhor à luta solo? O guerreiro social ou o assassino solitário? Segura essa pergunta, porque agora vamos entrar na parte histórica sombria dessa comparação. O que já aconteceu quando humanos colocaram leões e tigres para lutar de propósito? Na Roma Antiga, relatos indicam que leões e tigres, entre outros animais exóticos, eram usados para entretenimento em arenas. Não temos vídeos, obviamente, mas temos alguns registros escritos e artísticos. Em várias dessas referências, o tigre era tratado como um animal ainda mais temido e perigoso que o leão. Séculos depois, em circos e zoológicos do século XIX e início do século XX, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, houve casos documentados de confrontos entre leões e tigres, muitas vezes acidentes durante apresentações, relatos de treinadores de circo da época, embora nem sempre científicos, apontam um padrão incômodo para quem é fã do leão. Em combates sérios, sem interferência humana, o tigre frequentemente levava vantagem. Várias descrições contam que o tigre era mais rápido no primeiro ataque, focado e mirava o pescoço ou a garganta do leão. Em algumas coleções de jornais da época, há registros de leões mortos por tigres em jaulas compartilhadas quando brigas estouravam de madrugada. E, claro, também há casos contrários, de leões matando tigres. Mas a quantidade de relatos pendendo para o tigre chamou a atenção de muita gente que estuda o tema. Se você ainda está comigo, agora vem uma das partes mais polêmicas, uma série de registros específicos em zoológicos e reservas. Como no famoso caso de alguns combates noturnos em cativeiro onde tigres, mesmo menores, atacaram e mataram leões.
muitas vezes por pegar de surpresa ou ser mais agressivos. Mas antes de cravar qualquer veredito, vamos abrir outro loop importante. Quando os dois são treinados juntos desde jovens, como acontece em alguns circos, quem impõe respeito dentro do grupo? Vários domadores antigos relatavam que, no convívio, o leão exibia mais presença, rugia mais, se colocava como chefe. Mas, quando uma briga realmente séria explodia, o tigre mostrava uma ferocidade silenciosa e letal, indo até o fim, enquanto o leão, às vezes, recuava depois de perceber que o adversário estava disposto a matar. Aqui entra uma diferença psicológica interessante. O leão é, por natureza, mais confiante na força do grupo. Ele é um líder, mas acostumado a ter reforço. O tigre é programado para depender só de si. Ele não pode errar. Quando entra numa luta, a mentalidade é de tudo ou nada. E isso nos leva a um ponto que muita gente ignora: disposição para morrer. Não é só quem pode vencer, é quem está mais disposto a levar isso até o fim. Agora, antes de responder quem tende a se sair melhor, vamos comparar a forma como cada um luta, tecnicamente falando. Tanto o leão quanto o tigre usam basicamente 3 armas: garras, dentes e peso corporal. Mas o jeito de usar muda. O leão, em brigas entre machos, costuma atacar com avanços frontais, bastante rugido, muita intimidação. Ele se ergue, bate com as patas, tenta derrubar o oponente e usar seu peso para prensar. A juba ajuda a proteger na troca de golpes na altura da cabeça. O tigre é mais discreto, menos teatral. Ele não gasta tanta energia rugindo durante o conflito. Em ataques, ele tenta se aproximar com movimentos mais baixos, às vezes circulando procurando um ponto vulnerável. Quando vê uma brecha, salta, geralmente com uma patada forte para desequilibrar e, se possível, agarra com as 2 patas dianteiras e tenta morder o pescoço. Alguns relatos de confrontos mostram tigres usando uma espécie de chave de pescoço, travando o adversário por cima ou por trás, segurando com as patas e aplicando golpes de mordida repetidos até que o oponente não consegue mais reagir. Se você ainda está aqui, percebe que, tecnicamente, o estilo do tigre é mais próximo de um lutador que busca finalização rápida, enquanto o leão é mais um brigão de rua acostumado à pancadaria intensa, barulhenta e que confia na própria resistência. E falando em resistência, o leão é um animal extremamente durável. Ele passa boa parte do dia descansando, economizando energia, mas nas horas de conflito, aguenta ferimentos pesados. Muitos machos adultos têm cicatrizes profundas de batalhas territoriais. O tigre também tem grande resistência, mas sua estratégia é mais baseada em explosão e precisão. Em uma luta longa, muito desgastante, a vantagem física pode ser menos importante que a capacidade de manter a calma e escolher bem os golpes. Agora, vamos abrir outra curva importante na nossa análise. A ideia de rei da selva nunca foi sobre quem ganharia numa luta contra outro animal específico. É um título simbólico. Então, por que o leão ganhou essa coroa, e não o tigre? A resposta está na relação com os humanos. Leões sempre foram mais visíveis nas regiões próximas a antigas civilizações. Egípcios, povos do Oriente Médio, gregos, romanos, todos tinham contato ou conhecimento claro dos leões africanos e asiáticos. Eles eram visíveis, estavam em regiões mais abertas e frequentemente entravam em conflito com humanos, rebanhos e vilas. Isso fez o leão virar um símbolo cultural de poder, coragem e realeza. Ele aparece em bandeiras, brasões e escudos de famílias nobres na Europa. O rugido do leão virou praticamente sinônimo de autoridade. O tigre, embora igualmente ou até mais temido em algumas culturas asiáticas, era um bicho mais invisível, habitando florestas densas, atacando de surpresa, muitas vezes nem sendo visto. Em várias mitologias asiáticas, o tigre é visto como uma criatura espiritual, misteriosa, às vezes demoníaca, mais do que como um rei majestoso. Então, em termos de marketing histórico, o leão ganhou. Ele foi exposto, teatral, presente nas arenas, nos circos e nos símbolos reais. O tigre ficou mais associado à lenda, ao perigo silencioso e ao respeito local, especialmente na China, Índia e Coreia. Se você ainda está comigo, agora chegamos no ponto em que mito e realidade se trombam de frente. Se deixarmos de lado a coroa simbólica e olharmos friamente para a chance de vitória em um contra um. Em terreno neutro, quem leva?
A maior parte dos especialistas que analisam relatos históricos, fisiologia e comportamento tende a apontar uma leve vantagem para o tigre, principalmente nas subespécies maiores, como o tigre de Bengala e o tigre siberiano. Por quê? Porque ele normalmente é um pouco maior, um pouco mais pesado, com um estilo de ataque mais focado em matar rápido, com uma mentalidade solitária acostumada a resolver tudo sozinho. Em muitos confrontos reais documentados em cativeiro, quando a briga foi séria e não apenas um empurra-empurra, o tigre frequentemente foi o vencedor. Mas isso não significa que um leão está condenado em toda a luta. Em combates parelhos, um leão com mais experiência em brigas entre machos, com alta agressividade e boa condição física, poderia sim vencer um tigre de tamanho semelhante. Não é uma diferença de 100% contra 0%. É mais uma probabilidade pendendo para o lado do tigre, talvez algo como 60% a 70% em muitos cenários analisados por quem estuda o comportamento. Agora, vem o momento mais importante, a grande reviravolta dessa história. A pergunta do título era: quem é o verdadeiro rei da selva? E aqui vai a resposta que quase ninguém quer, mas que faz mais sentido. Se falarmos de rei da selva no sentido literal, de dono das florestas, o mais lógico seria apontar o tigre, porque ele domina de fato regiões de selva e floresta na Ásia como predador de topo absolutamente temido. Se falarmos de rei da savana, o leão seria o candidato perfeito como grande dominante social das planícies africanas. Mas se falarmos de rei dos felinos em combate, quem teria a maior probabilidade de vencer em um duelo direto? A maioria das evidências aponta: esse trono provavelmente ficaria com o tigre. A grande surpresa é que, biologicamente, nenhum dos dois foi projetado para lutar entre si. Eles evoluíram para dominar ambientes diferentes com estratégias diferentes, contra presas diferentes. A rivalidade leão versus tigre é muito mais uma criação humana do que um confronto natural. E aqui entra a parte que quase ninguém discute quando faz esse tipo de comparação. Quem realmente perde quando colocamos leão e tigre em confronto direto somos nós, humanos. Porque em vez de estarmos protegendo essas espécies ameaçadas, a gente transforma em entretenimento uma pergunta que na natureza quase nunca teria chance real de acontecer. Leões estão perdendo território na África. Tigres estão seriamente ameaçados em várias regiões da Ásia. Os dois, de formas diferentes, estão na corda bamba graças à destruição de habitat, à caça ilegal e à fragmentação de populações. Se você ainda está comigo até aqui, agora vem a virada final que muda toda a perspectiva. O verdadeiro rei não é o que mata o outro numa arena artificial. O verdadeiro rei é o que consegue sobreviver apesar de tudo o que o ser humano tem feito contra ele. E, nesse quesito, tanto o leão quanto o tigre estão perdendo, não um para o outro, mas para nós. Então, resumindo com todas as cartas na mesa, em tamanho, peso e capacidade de ataque solitário, o tigre geralmente leva vantagem. Em presença simbólica, vida em grupo e domínio cultural, o leão é imbatível. Em um confronto direto, 1 contra 1, com tamanhos equivalentes e sem interferência, muitas evidências sugerem que o tigre teria uma maior probabilidade de vitória, especialmente se falarmos de tigres de Bengala ou siberianos machos em boa forma. Mas o leão continua sendo, sim, o grande rei simbólico da savana, o animal que moldou mitos, brasões e histórias de coragem por milênios. E essa coroa cultural não é pouca coisa. No fim das contas, talvez a pergunta mais inteligente não seja mais quem venceria numa luta, mas como a gente faz para esses dois gigantes continuarem existindo na natureza, cada um reinando no seu próprio reino? Agora eu quero saber de você. Com tudo o que você ouviu até aqui, você ainda acha que o leão é o verdadeiro rei? Ou você dá a coroa de combate para o tigre? Comenta qual lado você escolhe e por quê. Se esse tipo de comparação profunda sem achismo fez sentido para você, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever, porque ainda tem muita batalha épica de gigantes da natureza para a gente desvendar, sempre com um pé na ciência e outro nas histórias que ninguém conta direito. E da próxima vez que alguém perguntar quem é o rei da selva, você já sabe, a resposta não cabe em uma frase simples, mas agora você tem argumentos de sobra para ganhar qualquer debate.